Culinária em Evidência. Oferecimento Formabella, arte de estar. Vamos para a França? Culinária volta ao mundo é assim. Cada semana um país diferente, um lugar diferente para visitar pelo paladar. Dessa vez, conforme citado, vamos para a França. Luiz Zaga é quem vai preparar o prato aqui pra gente. Coq au vin é um prato super típico de lá, Luiz. É um dos clássicos franceses, né? Segundo consta, ele surgiu em meados no ano 5000 a.C. E tem uma lenda, uma historinha que fala que, na verdade, um líder dos gauleses que estavam em guerra com os romanos mandou para Júlio César um galo como forma de insultá-lo para a guerra propriamente dita. E aí Júlio César, muito astuto, respondeu devolvendo o galo preparado com o vinho do adversário, no caso, os gauleses. Então aí que surgiu o coq au vin, que nada mais é do que um galo cozido no vinho. Na França, o que é comum de se comer? Olha, na França não pode faltar manteiga, né? O francês come muita manteiga, um bom pão. O francês também não vive sem pão. E no demais, assim, os produtos que eles têm um acesso mais fácil são cogumelos. Apesar de ter uma rixa franceses e italianos, eles também têm um bom azeite. Mas basicamente não muda muita coisa. O que difere é que, como eles são pioneiros nessa arte da gastronomia, então eles têm anos-luz, né, de evolução, de técnicas, de processos, de ingredientes, de descoberta do que serve cada ingrediente, do que cada ingrediente pode trazer para mim. Então isso é o que faz da culinária francesa uma culinária totalmente diferente e mãe de todas as culinárias. Mãe das culinárias. Principalmente as técnicas e os processos. Quem quiser aprender um pouquinho mais da culinária francesa, toda segunda-feira tem aula de culinária francesa nos Easy Bistrô. Isso mesmo. Toda segunda-feira a gente lança um desafio de um menu, entrada principal e sobremesa, no tema francês. Bom, vamos aprender a fazer o prato, o coq au vin. Fácil de fazer, fácil de preparar. Primeiro, ingredientes necessários. Vamos para a França? Anote os ingredientes. Para a marinada, faça um buquê com 7 galhos de salsa, 2 galhos de alecrim e 3 folhas de louro, uma cebola picada, 6 dentes de alho picados, 4 cravos da Índia, 2 cenouras picadas em pedaços grandes, 150 gramas de toucinho defumado em cubos bem pequenos, 12 grãos de pimenta do reino preta, 1 litro de vinho tinto seco, meia xícara de chá de conhaque e uma colher de sobremesa de sal grosso. Outros ingredientes: 1,5 kg de coxas e sobrecoxas de frango, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sobremesa de farinha de trigo, 150 gramas de champignon em fatias, 50 ml de azeite de oliva, sal e pimenta do reino a gosto. Bom, gente, então, conforme dito, eu trouxe para vocês um clássico francês, que é o coq au vin, que nada mais é do que um galo ao vinho. Aqui a gente adequa ao insumo, a gente utiliza a galinha caipira, que tem a mesma consistência, a mesma textura que o galo, e é meio mais fácil de encontrar. Hoje em dia é muito simples encontrar todos os cortes da galinha caipira, que tem uma textura mais firme. Eu vou iniciar a marinada. Eu não vou temperar a coxa da galinha, no caso, com sal e pimenta, porque ele vai primeiro numa marinada. E se eu já fizer isso agora, eu não consigo aproveitar todos esses fluidos, que é o do vinho, que vai ficar resultante dessa espera, que é a marinada no caso. Então aqui eu tenho a coxa e sobrecoxa. Eu vou colocar cenoura, 2 cebolas roxas, um buquê garni, no caso aqui eu tenho folha de louro, alecrim e talos de salsinha. Vou colocar também aqui partes só dos cogumelos, uma cabeça de alho cortada inteira mesmo, tá? Para que ele não libere tanto sabor inicialmente. Colocarei também cravo, um pouco de pimenta
do reino em grão, completo com o vinho tinto, de preferência, né, francês, como manda a regra. Então, feito isso, você deixa essa marinada, de preferencialmente, de um dia para o outro. Porque quanto mais tempo ele ficar nesse vinho, com esses temperos, com os legumes, ele vai adquirir mais sabor e também o frango vai ter a coloração do coq au vin, que é o que caracteriza o prato, que é a cor do vinho. Então, passado 24 horas nessa marinada, o frango ele vai ter uma coloração do vinho tinto. Aqui, como a gente fez, né, nesse processo que não tem esse tempo todo, ele não está tão escuro quanto deveria, mas a intenção é que você deixe o máximo de tempo possível para ter essa coloração que eu mencionei. Feito isso, eu vou separar o frango ou o galo. Então, nessa fase sim, eu entro com pimenta, de preferência moída na hora, sal. Deixo reservado para ele secar um pouquinho. Numa panela bem quente, eu vou dar uma dourada no toucinho, né? Aqui eu estou usando, na verdade, a gordura do presunto cru. Retiro do fogo para que não queime e reservo esse crocante do presunto. Nessa gordura do presunto é que eu vou dourar o frango. Tá dourado o frango, eu vou reservar temporariamente para que eu possa descartar essa gordura excessiva e dar sequência. Aí eu entro com o conhaque, vou dar uma flambada, vai fazer um pouco de fogo, cuidado nesse momento. Assim que o fogo apagar, a gente dá sequência entrando com a marinada de temperos. Nessa fase, ele vai cozinhar por aproximadamente uns 40 minutos, 1 hora, dependendo do frango. A carne ficou macia, aí eu entro com o roux, que é uma mistura de manteiga em partes iguais, manteiga e farinha de trigo, para dar a consistência que eu preciso, a consistência que eu estou buscando para esse molho final. Passado esse processo, eu vou ter um molho espesso, bem cremoso, porque depois que o frango está macio, todo esse legumes, o alho, a cenoura e a cebola, eu passo num processador para que eu tenha essa consistência de molho. Se eu não quiser, eu deixo conforme o resultado do próprio cozimento, vai ficar também uma apresentação diferente, mas aí eu vou ter um frango cozido, bem escuro, molho bem encorpado e com o vinho característico, que é o que vai sobressair do início ao final do prato. Como sugestão de acompanhamento, eu vou dar uma leve tostada nesse pão. Depois, nessa mesma frigideira, eu vou saltear os cogumelos. Bom, gente, aqui está o resultado final. O coq au vin eu apresentei aqui numa caçarola, mas você pode apresentar do teu jeito, dar o teu toque. Espero que gostem, façam. É um prato super simples, apesar do tempo, mas é um prato que perpetua aí já há bastante tempo e a culinária francesa nos traz toda essa riqueza. Obrigado.